Olá, eu sou a professora Graciliana e nós vamos estudar agora sobre os verbos. Os verbos, eles são palavras de forma variável que exprimem o que se passa, isto é, um acontecimento em um determinado tempo. Então, os verbos, eles exprimem uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza que aconteceu, que está acontecendo ou que acontecerá, passado, futuro ou presente. E os verbos, quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação, ela indica o momento em que ela ocorre, certo? E essa palavra que indica o momento em que a ação ocorre é o verbo. Eu estudo sempre para aprender mais. Quando eu coloco estudo, é uma ação presente. Ela também exprime uma ideia de estado. Então, o poeta é um fingidor. É o estado, é a maneira como o poeta é, né? E ele representa aqui o estado presente. E também representa, exprime uma ação ocorrida num determinado tempo, expressa por um fenômeno da natureza. Naquela noite trovejou muito. Então, é uma ação passada que se refere a um fenômeno da natureza. Os verbos, eles são classificados, e aqui nessa aula, a nossa preocupação vai ser em apresentar as ideias principais sobre verbo. Nós não vamos ter como aprofundar para que a aula não se torne tão longa. Em outros momentos, nós viremos com outras aulas, estudando cada uma das flexões verbais e compreendendo de forma mais aprofundada, compreendendo essas classificações de maneira mais aprofundada. Então, os verbos eles podem ser regulares, irregulares, anômalos e defectivos. Um verbo regular é aquele que não há modificação em seu radical nem em suas desinências verbais. Então, as desinências que representam o presente do modo indicativo será sempre da mesma forma quando estiver a primeira conjugação, e assim nas demais conjugações, como, por exemplo, estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Vejam que não houve alteração no radical, ele permaneceu fixo em todas as pessoas. Os verbos irregulares são aqueles que, quando conjugamos, verificamos que ele sofre modificação no radical e nas desinências verbais. Então, esse verbo ele é um verbo irregular. Por exemplo, o verbo medir. O verbo medir, o seu radical é o med, até o d. Mas quando eu vou para a primeira pessoa do presente do indicativo, eu falo eu meço. Então já houve uma modificação. Já saiu a letra D, entrou o C cedilha. Então houve uma modificação, uma pequena modificação no radical. Nesse caso, eu tenho um verbo irregular. Quando nós temos verbos em que essa modificação ela é mais profunda, é uma modificação mais ampla, nós chamamos esses verbos de anômalos, que é o caso, por exemplo, do verbo ser. O verbo ser na primeira pessoa, desculpem, o verbo ser no presente do indicativo é eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Depois, quando nós vamos tratar, por exemplo, do pretérito, eu tenho eu fui, tu foste, ele foi. Então, nós vamos verificando que há uma modificação muito profunda nesse radical. Então, nesse caso, trata-se de verbos anômalos. Os verbos defectivos são aqueles verbos que eles são defeituosos, né? Então, são aqueles verbos que não apresentam todas as formas verbais na conjugação. Como, por exemplo, o verbo reaver. Nós não temos eu reavo, tu reáveis, tu reaves. Não, nós só vamos ter o nós reavemos e vós reaveis. Então, eles não apresentam todas as conjugações em todas as, as pessoas do verbo. Então, nesse caso, nós chamamos de verbos defectivos. Os verbos, eles são constituídos basicamente de duas partes. Ele tem um radical e suas terminações. Então, nós temos aqui o exemplo do verbo escrever. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. No radical, ele vai até
antes da vogal temática e da desinência de infinitivo. Eu vou mostrar isso aqui, ó, para vocês. Nós temos aqui, ó, para colocar o verbo na forma infinitiva e retirar a terminação, é só você pegar o verbo e retirar o radical, que esse radical ele está até a última letra que antecede a desinência, a vogal temática e a desinência de infinitivo, né? Então, nesse caso aqui, nós temos o escreve, ele é a parte que se repete em todas as pessoas do verbo, certo? Nós vamos conjugando e ela vai se repetindo. Essa parte que se repete nós chamamos de radical. E aí, faz sentido para vocês até o momento? Vamos lá. Os verbos, eles apresentam flexões e eles se flexionam em número, em pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas como eu já expliquei para vocês, não é de modo aprofundado. Em número, nós temos o singular e o plural. No singular, eu estudo, tu estudas, ele estuda. No plural, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, nós temos as pessoas do singular, primeira, segunda e terceira pessoa, e nós temos as pessoas do plural, que também são primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural. Então, aqui já está aquilo que eu antecipei. A primeira pessoa é aquela que fala no discurso. Então, nesse caso, aqui, nessa aula, eu estou sendo a primeira pessoa, eu estou falando para vocês. E essa primeira pessoa, no singular, é o eu e no plural é o nós. A segunda pessoa é aquela a quem se fala. Então, é o meu receptor da mensagem. A segunda pessoa, que é o tu no singular e o vós no plural. E a terceira pessoa é aquela de quem se fala, ou seja, é o assunto. É ele ou ela no singular e eles ou elas no plural. Nós temos também os modos verbais. Os modos verbais, eles são três. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Os modos verbais, eles expressam a relação da pessoa que fala em relação ao fato dado pelo verbo. Ou seja, no modo indicativo, ele expressa uma certeza em relação ao fato, que é ou será dado como real. Então, quando eu digo assim, eu gravei uma aula sobre verbos. Eu falo, eu gravei, foi algo real, algo que realmente aconteceu. Eu gravarei aulas específicas sobre cada uma das flexões verbais. É algo real no futuro, certo? E eu estou gravando, ou eu gravo aulas de língua portuguesa. Eu estou agora no presente, certo? Mas é algo real, algo certo. Quando eu quero expressar uma suposição, uma possibilidade ou uma dúvida para um fato que não é dado como real ainda, ou que não pode ser dado como real, eu utilizo o modo subjuntivo. Quando vocês pensam assim, se eu soubesse que essa prova seria tão difícil, eu teria estudado mais. Se eu soubesse que era tão importante prestar atenção às aulas de português, eu teria aprendido mais, certo? Então tem uma condição, é algo que é uma suposição, uma possibilidade, não é uma certeza, certo? E o modo imperativo, ele expressa uma ordem, uma exigência, um pedido que se espera a ser realizado. Então, quando eu digo assim, estudem mais para adquirirem, tirarem boas notas no Enem. Estudem mais para adquirirem mais conhecimento, porque o conhecimento nos diferencia de maneira positiva. Então, eu estou dizendo, estudem mais. Vejam que o imperativo, ele fala diretamente com o receptor da mensagem, certo? É tanto que, quando nós estudamos as funções da linguagem,
Na função conativa ou apelativa, em que o receptor é posto em destaque, nós utilizamos os verbos no imperativo, certo? Não percam essa aula, assistam essa aula sobre as funções da linguagem. Está disponível aqui também no YouTube. Bem, e os tempos verbais? Como já foi falado para vocês, os tempos verbais, eles indicam quando ocorre a ação em relação ao enunciado. E eles podem estar no passado, que se chama pretérito, que é antes do enunciado, no presente, junto com o enunciado, e no futuro, após o enunciado. Os tempos verbais, eles são diferentes de acordo com o modo verbal. Então, nós temos os tempos verbais e nós temos também, nós temos os tempos que são primitivos e nós temos tempos derivados, certo? Então, de acordo com o modo, nós temos tempos diferentes. Mas isso nós vamos ver ao longo dos slides. Bem, os tempos no modo indicativo. Nós já vimos que os modos são três. No modo indicativo, nós temos o presente, que representa uma ação que acontece no momento da fala, ou uma ação recorrente, como, por exemplo, sempre estudo, sempre estudo para me aprimorar no meu conhecimento. Então, eu sempre estudo, está no presente. No pretérito, fiz um pretérito perfeito. Comprei uma nova gramática para aperfeiçoar as minhas aulas. Então, foi uma ação que aconteceu no passado, perfeitamente. Comprei, realizou-se, encerrou-se, certo? O pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é uma ação que ocorria em momento anterior ao da fala, mas parou de acontecer. Então, o pretérito imperfeito é quando eu coloco assim, estudava, mas estudava para a prova, mas lembrei-me que deveria fazer a atividade de geografia. Então, lá naquele momento, a ação ela estava acontecendo, mas parou de acontecer. O pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é quando a ação ocorrera em momento anterior ao de outra ação já ocorrida em momento anterior ao da fala. Ele é como se fosse o passado do passado. Deixa eu pensar aqui um exemplo para vocês. O exemplo é estudara tanto que adormeceu. No futuro do presente, a ação ocorrerá em momento posterior ao ato da fala. Então, estudarei para tirar notas boas. E o futuro do pretérito é uma ação que ocorreria em momento posterior ao de outra ação já ocorrida no passado, mas ambas anteriores ao momento da fala. É o futuro do passado. Então, é assim, eu conseguiria tirar boas notas, não fosse o meu cansaço. Então, é algo que iria acontecer no futuro, mas que não aconteceu. Os tempos verbais do modo subjuntivo, eles indicam uma suposição. Então, assim, espero que ele consiga tirar boas notas. Então, é algo que eu desejo para alguém no presente, né? Uma possibilidade presente, que ele consiga boas notas. O pretérito imperfeito é uma hipótese de como seria se a ação ocorresse. Então, seria assim como se ele conseguisse estudar mais, teria boas notas, certo? Então, se ele conseguisse estudar mais, é um pretérito imperfeito. E o futuro do presente, no caso aqui, é quando ele conseguir
estudar mais, certamente passará no concurso que deseja, certo? Então, esses são os tempos verbais do modo subjuntivo. No imperativo, nós temos o presente. E nesse presente, ele pode ser imperativo afirmativo ou imperativo negativo. Eu posso desejar algo tipo faça a atividade ou não faça a atividade. Então, indica uma ordem, um desejo, né? Um pedido. As formas do imperativo, do modo imperativo. Ao indicar uma ordem, um conselho, uma sugestão, um pedido, um fato verbal, o fato verbal ele pode expressar negação ou afirmação. Então, não falem alto, ou falai tu mais alto. Então, eu posso ter a forma negativa ou a forma afirmativa, como eu já havia falado. O imperativo ele não possui primeira pessoa do singular, pois não se prevê a ordem, o pedido ou o conselho a si mesmo, né? As conjugações verbais. Os verbos, eles apresentam três conjugações. E quem determina essas conjugações são as vogais que antecedem a desinência de infinitivo. E essas vogais, elas são o A, o E ou O e o I, certo? Então, essas vogais, elas são chamadas de vogais temáticas, certo? Então, quando eu tenho o verbo cantar, esse A aqui, ó, todos os verbos que terminam em AR, eles fazem parte da primeira conjugação. Os verbos terminados em ER ou OR fazem parte da segunda conjugação. E os verbos terminados em IR fazem parte da terceira conjugação. E uma observação importante: o verbo por e os seus derivados, eles pertencem à segunda conjugação. Mas por que, Graciliana? Se a segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Os verbos terminados em OR, eles também entram, porque todos são derivados de por. E o verbo por, ele já foi, antigamente, poer. Mas com a evolução da língua, ele passou a ser por. Porém, quando vamos ver qual a conjugação que ele pertence, ele continua permanecendo na segunda conjugação. Mas quando nós vamos ver nas suas conjugações, nas suas formas verbais, ele ainda aparece essa vogalzinha aqui em algumas formas. Tipo, ele põe, certo? Além disso, todos os verbos derivados de por, eles possuem a mesma terminação em todas as suas flexões, né? Então, o que facilita. O verbo também, ele varia. Uma das suas flexões são as vozes verbais. E o que são as vozes verbais? Elas são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito ele pratica ou ele recebe a ação, certo? As vozes verbais ou vozes do verbo, elas são de três tipos: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito ele é agente, ou seja, ele pratica a ação. Bia tomou o café da manhã. Bia é o sujeito. E quem praticou a ação de tomar o café da manhã? A Bia. Então, nesse caso, o sujeito é agente, ou seja, ele pratica a ação. Ele está na voz ativa, ele é um sujeito ativo. Na voz passiva, nós temos que o sujeito ele é paciente, ou seja, ele recebe a ação, ele não pratica a ação. E a voz passiva, nós temos ela passiva analítica e passiva sintética. A voz passiva analítica, ela é formada pelo sujeito paciente, mais o verbo auxiliar, que pode ser, estar, ficar, entre outros, mais o verbo principal da ação conjugado no particípio, que nós vamos ver sobre as formas nominais do verbo, e o agente da passiva, ou seja, o café da manhã, que é o sujeito paciente, foi tomado, ó, temos aqui o verbo auxiliar flexionado, mais o verbo principal que está no particípio,
Graciliana, o que é estar no particípio? É quando o verbo está terminado por DO. É uma das formas nominais do verbo. Por Bia, logo cedo, ó. Quem foi o agente da passiva? Quem tomou o café? Bia. Mas nós temos que o café da manhã aqui, ele está como sujeito. E ele não pratica a ação de se tomar. Ele sofreu a ação de ser tomado. A casa toda foi aspirada por nós. A casa é o sujeito paciente que sofreu a ação de ser aspirada. O trabalho foi feito por mim. O trabalho é o sujeito paciente que sofreu a ação de ser feito por alguém. Pensando nas vozes verbais, a voz passiva sintética, vimos que a voz passiva analítica, ela possui uma locução verbal, ou seja, ela tem dois ou mais verbos indicando uma única ação. Isso se chama locução verbal. Então, quando eu tenho uma locução, quando eu tenho dois ou mais verbos que indicam uma única ação. Foi tomado, foi aspirada, certo? Então, nós temos um verbo auxiliar mais um verbo principal. Na voz passiva sintética, nós sintetizamos e utilizamos um único verbo, só que ele tem que estar na terceira pessoa do singular ou do plural, acompanhado do pronome apassivador se, mais do sujeito paciente. O pronome apassivador se é quando nós temos, ele acontece quando nós temos um verbo, um verbo transitivo direto. Professora, o que é um verbo transitivo direto? É aquele verbo que pede o complemento verbal e que ele se liga ao seu complemento sem a necessidade de uma preposição. Mas isso é um outro conteúdo que nós precisamos de uma outra aula para compreender, certo? Vamos continuar aqui. Ó, nós tínhamos lá, o café foi tomado por Bia. Agora, ó, tomou-se o café da manhã logo cedo. Ó. Então, nós sintetizamos esse verbo. Aspirou-se a casa toda. Já se fez o trabalho. Vamos lá. A voz reflexiva. A voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, ou seja, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, a voz reflexiva, ela é formada por verbo na voz ativa, mais pronome oblíquo, me, ti, si, nos, vos, que serve de objeto direto, ou, por vezes, de objeto indireto, e representa a mesma pessoa que o sujeito. Ou seja, eu falo assim, ó, atropelou-se em suas próprias palavras. Eu pratiquei a ação de atropelar, mas eu também sofri a ação de ser atropelada com as minhas próprias palavras. Partiu-se todo naquela luta de MMA. O lutador, ele praticou a ação de partir e ele que ficou partido, certo? Olhei-lhe ao espelho. Então, nós temos aqui a voz reflexiva. Eu pratico a ação de olhar e eu recebo a ação também de ser olhada. Então, é uma ação e reação ao mesmo tempo. A voz passiva reflexiva, ela também pode ser chamada de voz passiva reflexiva recíproca em uma situação específica. A voz passiva, ela é recíproca quando o verbo reflexivo ele indica reciprocidade, ou seja, quando dois ou mais sujeitos, eles praticam a ação ao mesmo tempo que também recebem essa ação. Quando eu falo eu, meus irmãos e meus primos damos-nos bastante bem, é recíproco, porque ao mesmo tempo que eu me dou bem com os meus irmãos e os meus primos, eles também se dão bem comigo. Então é uma ação que é reflexiva, mas também é recíproca, porque ela acontece entre sujeitos diferentes. Os dias e as noites passam-se sem que haja qualquer novidade, certo? Então temos uma ação recíproca. Sofia e Lucas amam-se. Ação recíproca. As vozes verbais e sua conversão. Como que eu transformo uma voz ativa para uma voz passiva? Eu tenho aqui, ó, aspiramos a casa toda. Aqui nós temos a voz ativa, certo? Então nós temos aqui, aspiramos o quê? A casa toda. Depois, então, o sujeito oculto, nós,
o verbo aspiramos, transitivo, e o objeto direto, a casa toda. Na hora de fazer a transformação, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar, nós vamos pegar, nós vamos fazer uma troca de informações. E nós vamos modificar. Vamos colocar, lá estava antes, aspiramos a casa toda. Agora vai ficar, a casa toda foi aspirada. Então, nós vamos fazer uma inversão, uma troca dos elementos de posição. A casa toda foi aspirada por nós. Nós tivemos aqui o sujeito, a casa toda, que antes era oculto, nós. O verbo auxiliar, ele é o foi, e o verbo principal, a aspirada, e o agente da passiva, ou seja, aquele que foi quem praticou a ação da voz passiva, por nós. Vozes verbais e suas conversões. É aquilo que já foi explicado, vamos passar para as formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são três. Nós temos o gerúndio, o infinitivo e o particípio. E elas são chamadas de formas nominais porque, por si só, elas não expressam nem tempo nem modo verbal. E em determinados contextos, elas podem assumir a função de substantivo, de adjetivo ou de verbo. Então, quando nós temos assim, vamos jantar, o jantar é o verbo. Mas quando eu tenho o jantar está servido, a palavra jantar, mesmo sendo um verbo, aqui está funcionando como um substantivo. Então, ela está em uma forma nominal. Ela já havia preparado o trabalho quando chegamos. Nós temos aqui, ó, um verbo que está compondo uma locução verbal e ele está no particípio. Está funcionando como verbo, porque ele está formando uma locução verbal. Mas aqui, quando eu falo, ele está preparado para o exame, a palavra preparado, o verbo preparado, ele está funcionando como um adjetivo, está caracterizando como ele está. Ele está preparado para o exame. As formas nominais do verbo, como eu já disse, podem ser o infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo ele pode ser impessoal, que é quando nós temos o verbo na sua forma original, cantar, vender, sorrir, partir, está na sua forma original. Então, está terminada em AR, OR, ER e R. Certo? Então, quando ele não se refere às pessoas do discurso. Ter, não ter, dar a mesma coisa. E o pessoal é quando ele se refere às pessoas do discurso. Ele não é flexionado na primeira e na terceira pessoa do singular e flexionado nas demais. Então, eu tenho assim, ó. Quando eu falar, por favor, prestem atenção. Então, aqui, ó, quando eu falar, ele está flexionado. Ele é impessoal, mas ele está flexionado porque eu consigo saber de qual pessoa do discurso se trata. Quando tu falares, peça a atenção dos demais. Ó, então aqui tem falar eu, falares tu, falar ele, porque vejam que primeira e terceira pessoa do singular não se flexiona. E aí, flexionados aqui na primeira, segunda e terceira do plural. Nós falarmos, vós falardes, eles falarem, certo? Então, aqui nós temos os verbos flexionados, mas está no infinitivo, certo? As formas nominais do verbo, então, nós temos aqui o infinitivo impessoal, aqui o exemplo, cantar, vender e partir. No gerúndio, cantando, vendendo e partindo. O que é o gerúndio? É quando o verbo está terminando em NDO, certo? Ele está no gerúndio, ele dá uma ideia de continuidade, certo? Eu estava cantando bem alto. Então, parece que aquela ação que está contínua, né? E o particípio? Ele havia cantado muito, certo? Então, nós temos aqui, ó, as terminações que determinam as formas nominais. O infinitivo impessoal termina em AR, ER e R. O gerúndio
termina em NDO e o particípio termina em DO. Aqui nós temos somente alguns exemplos, né, dos tempos derivados do presente do indicativo, algumas formas para serem vistas. Certo? E por hoje nós estamos concluindo a nossa aula. Desejamos que vocês tenham compreendido, que vocês possam aprender bastante, buscar outras fontes, outras informações, porque somente um vídeo não é o suficiente, mas certamente já os auxiliará muito em seu aprendizado. Até a próxima!